Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou o Cris Grazina, muito obrigado por estar aqui no meu canal. Valeu aí se você já é inscrito, se você não é inscrito, chega mais, dá essa força aqui embaixo, se inscreve aí porque quando a gente solta vídeos novos aqui, você vai ser avisado ou avisada. E 2019 é o ano da retribuição. Quem diria, hein, que um governo eleito pelo WhatsApp com fake news ia ser derrubado por causa de um bafão de Telegram divulgado por um jornalista gay, hein? Casado com um deputado do PSOL. Apavora, Bolsonaro. É isso mesmo. 2019 é o ano da retribuição. Esse Moro aí também pagou de paladino da justiça, se colocava como autorreferência da moralidade. Aí, pego em um escândalo flagrante. E a postura do Moro no Senado ontem. Que isso? Eu não vi nada de comprometedor nas minhas mensagens, mas ele não tá lá pra dizer o que ele acha dele mesmo. Ele teria... e faria muito bem ao país caso fizesse isso, teria que contextualizar então as suas mensagens. Se ele acha que o Greenwald, um cara que ganhou o Oscar, o prêmio Pulitzer de jornalismo mundial, está distorcendo as informações divulgadas, ele que então fizesse o favor de contextualizá-las. Explicasse então o que ele quis dizer. Olha, acho que seria ruim, porque melindraria um apoio importante. Quem era esse apoio importante? Porque o juiz federal está preocupado com melindres, como muito bem provocou o Flávio Dino, governador do Maranhão, que também já foi juiz federal. Quem é juiz não está preocupado com melindre, ele se apoia na Constituição, nas leis e decide, pronto. Entendeu? Não tem nada que ficar conversando com um procurador do Ministério Público Federal se as suas decisões ou se as próprias investigações do MPF podem melindrar alguém. Sacou? Então, é o ano da retribuição e agora... Gente, se isso acontecer, caramba, isso vai ser muito louco. Já pensou se o Bolsonaro tiver que entregar o troféu da Copa América para a seleção da Venezuela? Será que ele vai entregar ou não? Ou ele vai mandar o Mourão, que é militar, se dava melhor um pouco com o país vizinho? E agora falando mais sobre o Moro, tem muita gente falando que há condições para que se peça a prisão preventiva do ex-juiz federal, atual ministro da Justiça, por conta dos vazamentos colocados pelo portal Intercept no ar. Eu procurei a opinião de um especialista, um advogado, o Dr. Paulo Aires, um advogado militante, um advogado muito aguerrido aí às causas sociais aqui de Campinas, no interior do estado de São Paulo, que falou um pouco pra gente sobre essa possibilidade, se ela existe ou não. A priori, eu particularmente entendo que pedir prisão não. Porque a prisão, nesse caso, seria uma prisão preventiva para que se averiguasse a situação. Só que os requisitos para preencher a prisão preventiva seria que ele tivesse influência para atrapalhar a investigação, que ele pudesse fugir do país, que ele pudesse coagir testemunhas, etc. e tal. Na realidade, tudo isso é bem possível, né? Ele tem influência para fazer tudo isso. Porém, não tem, acredito eu, que materialidade suficiente para que faça esse tipo de inquérito. Eu acredito que o caminho agora, inicialmente, né, seja mais político do que jurídico. Seria administrativo no geral. Seria o afastamento dele para averiguar melhor, seria cobrar explicações dele em face da jurisdição onde ele atua, e a averiguação administrativa, não só penal, né? Então, eu particularmente acredito assim, dessa forma, pelo menos por enquanto. Porque, em tese, os atos que ele cometeu são imorais até então, e não necessariamente típicos penais, entende? Não há embasamento para que se peça a prisão preventiva, mas, no mínimo, ações administrativas e políticas teriam que ser tomadas. É inconcebível que o Moro permaneça no cargo de ministro da Justiça, ou seja, chefiando a Polícia Federal, a mesma polícia que tem o papel de investigá-lo. Lógico, eu não estou duvidando da Polícia Federal, mas a permanência do ministro no seu cargo lança uma suspeita enorme sobre a isenção da investigação feita contra ele. O mesmo raciocínio se aplica ao Deltan Dallagnol, no sentido de que será que o Deltan Dallagnol não está buscando interferir, obstruir, manipular as investigações do próprio Ministério Público contra ele, que permanece entre os quadros dessa organização? Sabe, então seria um sinal de respeito à sociedade como um todo,
né, eles deixarem os seus cargos, porque ao permanecerem, eles jogam para a população, para a sociedade de modo geral, uma suspeita muito grande sobre a isenção das suas instituições, o que tem um prejuízo, não só para agora, mas um prejuízo para daqui para frente. Quando você afeta a credibilidade das instituições, seja a PF, seja o Ministério Público ou outras que de repente estão sendo afetadas, isso não tem marcas que somente vão se vislumbrar agora, mas elas ficam para depois também. Nós temos aí um prejuízo para o Estado democrático de direito que pode ter fragilizadas as suas instituições.